Pronto. Gravando. Então, hoje a gente vai falar nessa parte de estruturas, né? Nosso último tópico. Então, até aqui, a gente viu variáveis como um tipo já pré-definido, né? A gente já tem a definição do que é um tipo inteiro, a gente já tem uma definição do que é um caractere, uma string, e por aí vai. A estrutura ela veio para complementar o que a gente não tinha, que é fazer um aglomerado de variáveis, ter uma estrutura heterogênea, né? São várias variáveis que, acumuladas, vão criar uma nova variável que a gente chama de estrutura. Então, basicamente, é o que está sendo dito aqui no texto. Então, como é que a gente faz? Deixa eu descer um pouquinho mais. A gente primeiro vai definir, então a gente tem o comando struct e o nome da estrutura, abre chaves, e aí vai colocando cada um dos campos que existem dentro dessa estrutura. A gente dá o tipo e um nome, um tipo e um nome. Como a gente utiliza um int, um float ou qualquer coisa, o nome é esse novo tipo que a gente acabou de criar. Então, vamos para um pulinho à frente, depois eu volto. Então, aqui num exemplo, a gente abriu aqui a main, abriu chaves, começou. A primeira coisa que a gente faz é definir a estrutura. Struct ficha, abre chave, porque a gente vai definir agora a ficha. A ficha ela vai ser uma struct que vai conter nome com 30 caracteres do tipo char, vai ter idade do tipo int, endereço de 60 posições do tipo char e sexo do tipo char. Isso tudo daqui vai compor a estrutura chamada ficha. E essa estrutura chamada ficha vai virar um tipo, né? Como eu falei, igual como se fosse um int, igual como se fosse um char. E aí a gente vem aqui embaixo, justamente aqui embaixo, e faz a definição de uma variável chamada cadastro, que vai ser do tipo ficha. E essa ficha é justamente a estrutura que a gente criou. E aí, dessa forma, olhando agora aqui o exemplo de trás, a gente pode ler diretamente do teclado para dentro dela. Então, por exemplo, a gente tem essa ficha.nome. Então, na estrutura ficha, nós temos um campo chamado nome. E a gente está pegando a informação direto do teclado, né, com gets, e colocando direto nessa estrutura, naquele campinho da estrutura, no ficha.nome. Então, quando a gente vem aqui, na estrutura, a gente, na verdade, quando vai lá ler cadastro, ponto, o nome, que está aqui. Por isso que a gente grava direto lá nele. Aqui embaixo, a gente pode fazer a atribuição normal, direto. Também, ficha.nome, igual a Ana. Ou seja, a gente está colocando o valor Ana dentro do campo nome da estrutura ficha. E para imprimir a mesma coisa. Printf, né, o percentual S, que é de uma string, ficha.nome. Ou seja, a gente sempre começa endereçando através do nome da estrutura, do nome da variável que demos que é o tipo da estrutura. Então, usando o exemplo daqui de baixo, depois que a gente definiu ficha, a gente criou uma variável chamada cadastro. E aí a gente vai dar o gets em cadastro.nome. Mesma coisa para o exemplo de veículo. Né? A gente cria uma estrutura de veículo com nome, fabricante, placa, ano, modelo. E aí a gente vai pegar dos valores. Nome, gets, automóvel.placa,
scanf, né? Porque como é ano e modelo é um int, a gente não usa o gets para isso, usa o scanf. Automóvel.ano, automóvel.modelo. Então, dessa forma, a gente consegue acessar e gravar informações dentro da struct de veículo, que a gente chamou de automóvel. Vou dar mais exemplos. Então, olha só, a estrutura, assim como os demais tipos, ela normalmente é única. Vamos pensar lá no caractere. O nome, a gente tem que pensar num vetor. Vetor de caracteres, que é uma estrutura. Vetor de estrutura. E aqui é como a gente faria o endereçamento dela. A gente vem aqui no nosso programa, cria o programa e logo a primeira coisa que faz é criar a struct de endereço. Já teve a struct de endereço, tem os campos rua, bairro, CEP e cidade. Acabamos de definir endereço. Vamos criar uma struct chamada ficha, com um nome. E olha que interessante, nós temos já utilizando aqui dentro de ficha, o quê? Uma estrutura que a gente já tinha pré-definido, que é endereço. E a gente dá um nome para ela, né, de end. End, que é do tipo endereço, que é uma estrutura que a gente acabou de definir. Então, a ficha é uma estrutura que vai conter uma estrutura. Olha que legal. Char, telefone é o outro campo que existe em ficha. E aí, além disso, né, além de nós termos uma estrutura dentro de uma outra estrutura, nós fizemos o quê? A gente criou um vetor chamado fichário com 10 posições, que é do tipo o quê? Ficha. Ficha, que é uma estrutura. Então, na verdade, nós temos um vetor de 10 posições para o struct ficha, que possui, dentro do struct ficha, uma struct endereço. E aí, para acessar esse local, o que a gente faz é acessar através da variável fichário, na posição i, por conta do vetor, ponto end, que foi o nome da variável que a gente deu para a nossa estrutura, ponto rua. Então, a gente grava a rua dessa forma, demonstrando a variável, o índice do vetor, o nome da outra estrutura e o campo da estrutura final. Bem legal, né? Então, assim, com isso daqui, a gente consegue criar os nossos programas. Deixa eu abrir aqui o Dev C++. Aí, Lagoa lá de Itapebus. Bacana, né? É bacana. Ficou bonita essa foto. Ah, professor, é legal a estrutura, deu para entender bem. Eu estava mais ou menos entendendo, né, na primeiro exemplo. Aí no segundo exemplo do veículo, aí eu fui entender. Que bom. A questão de estrutura, de tipo, né? Vou mostrar agora os 3 exercícios que vai fixar melhor. Uhum. Ah, já está até aberto. Né? Beleza. Vou tirar aqui o comentário. Dá para ver bem? Dá para ver. Tá. Eu não sei se eu consigo. Esse cara não dá zoom. Ah, dá zoom. Pronto. Ficou mais fácil de ler agora. Então, olha só. O que está sendo pedido nesse exercício? Criar uma estrutura com nome e disciplina. Além de nome e disciplina, nota 1 e nota 2. Para um aluno, apenas um. Obtém as informações e a lista. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar uma estrutura, no qual eu chamei de ficha, que tem char nome 50, ou seja, é o meu vetor de caracteres, chamei de nome. Outro vetor de caracteres para o nome da disciplina. E 2 variáveis float para nota 1 e nota 2. E agora, aqui, a gente faz a obtenção em aluno, assim, chamei
de aluno, que é do tipo ficha. Aqui em aluno.nome, a gente está lendo para a variável aluno, que é do tipo ficha, e gravando nesse nosso campinho aqui, nome. Depois a gente faz o get da disciplina, também aluno.disciplina. E depois temos que pegar a nota da prova 1 e nota da prova 2. Como a gente utiliza o scanf, vai ter que ter o e comercial, né? Que é do tipo float, para aluno, ponto, nota da prova 1 e aluno, ponto, nota da prova 2. Com essa parte daqui, a gente já conseguiu obter o nome, a disciplina, né, o nome do aluno, a disciplina que ele faz e as duas notas. Agora aqui, a gente vai imprimir o que a gente acabou de ler. Então, lendo os dados da estrutura, a gente vai acessar aluno.nome, aluno.disciplina e aluno.nota da prova 1 e nota da prova 2. Simples assim, bem trivial de fazer, né? Aí, nesse primeiro exemplo, né, que foi mais básico, a gente só criou a estrutura ficha sem maiores complicações, com nome, disciplina, nota 1 e nota 2. No segundo programa, eu pedia que, além de obter o nome da disciplina, nota 1 e nota 2, para um aluno, fizesse para 3 alunos. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Além de criar a estrutura ficha, que agora eu já chamei de ficha de aluno, né? Continua lá com nome, disciplina, nota prova 1 e nota prova 2. Você pode ver que aqui continua a mesma coisa. O que eu fiz aqui? Eu criei um aluno, só que agora, como eu quero 3 alunos, não apenas um, eu criei um vetor, chamei de aluno, que é do tipo ficha do aluno, que é a nossa struct que a gente tinha criado. Como é um vetor, eu tenho que ter um laço, até a quantidade máxima que eu quero. E aí eu vou ler aluno na posição do índice do vetor, ponto nome, ponto disciplina, ponto nota da prova 1 e nota da prova 2. Aqui tem um comando que a gente utiliza principalmente quando existe leitura de strings. Quando a gente informa alguma coisa daqui e depois vai utilizar a leitura de string, fica sempre um enter no buffer do teclado. Então, a gente precisa limpar esse buffer de teclado com esse comando, flush_stdin. É muito normal de acontecer e é um comando que a gente vê na parte de strings, quando a gente utiliza para mais do que um string. Bom, com isso daqui a gente obteve as informações para os 3 alunos. E agora a gente precisa demonstrar. Mesma coisa, faço um for, novamente, até a quantidade que eu tenho de alunos, e acesso a informação lá da minha struct como aluno da posição do índice do meu laço, ponto nome, ponto disciplina, ponto nota prova 1 e nota prova 2. Então, com isso daqui, a gente incrementou o que antes era para apenas um aluno, né? Nós não tínhamos um vetor, agora a gente já está trabalhando com um vetor de estruturas. Um vetor de estruturas. E para fazer um incremento maior, a gente vai pegar mais ou menos que nem o último exemplo da parte teórica. Agora a gente vai criar uma estrutura para 3 alunos, como a gente fez no exercício anterior, sendo que para 2 disciplinas, contendo nota 1 e nota 2, para 2 disciplinas. Então, o que eu faço? Eu crio uma estrutura matéria, tem o nome da matéria, tem as 2 notas. Crio uma estrutura para a ficha do aluno,
já que eu já retirei as notas, elas não vão mais aparecer aqui na ficha do aluno. E disse, olha, dentro dessa minha estrutura de ficha do aluno, eu vou acessar a minha estrutura chamada matéria e vou dar um nome para ela de disciplina. E como está sendo pedido aqui, são para 2 disciplinas, então ele vai ser um vetor de 2 posições. Então, aqui a gente tem agora, a gente tem uma estrutura que tem uma estrutura dentro dela, sendo que não tão somente a estrutura, a gente também tem um vetor de estrutura já dentro dele. E como são 3 alunos, a gente continua com o nosso vetor de aluno. Então, a ficha do aluno vai ser um vetor de 3 posições de ficha de aluno que vai ter um vetor de 2 posições de matéria que vai ter os campos finais. E aí, com isso, para fazer a leitura, faço a mesma coisa que nas anteriores. Coloco o nome da variável, deixa eu pegar o nome da variável, né, que é a de aluno, na posição X, ponto nome, para ler o nome dele. E aí, como eu vou querer saber também cada uma das notas, eu vou ter que fazer um laço, já que eu tenho 2, né, dentro de um vetor, eu vou ter que fazer um laço para percorrer esse vetor. Então, eu vou pegar para o aluno 1, vou pegar a primeira disciplina e vou acessar aluno na posição X, que é a minha posição do laço externo, na minha disciplina Y, que é o meu laço mais interno, ponto nome, nome da disciplina. E dentro da minha estrutura, que é a disciplina, que é a estrutura matéria, além do nome, eu tenho nota 1 e nota 2. Então, aluno na posição X, ponto disciplina na posição Y, ponto nota da prova 1, para poder gravar nota da prova 1 e nota da prova 2. Assim eu gravo dentro da minha estrutura matéria, que está dentro da minha estrutura ficha de aluno, que está dentro de um vetor, chamado aluno, de 3 posições. Fiz a obtenção de todas as informações, agora eu só tenho que imprimir. De novo, como eu tenho um vetor e um outro vetor, eu tenho que ter 2 laços, um para o aluno e outro para a disciplina. Acessando, né, como a gente já tinha visto, aluno na posição do índice, disciplina na posição do índice e o nome do campo. Praticamente é isso. Dúvidas, Matheus? Não, tô conseguindo entender. Que bom. Aí só essa questão depois, quando vai printar, que é porque tem que ficar olhando, né? Pra não esquecer, pra fixar certinho a Sim, estrutura, tem né? De que qual gastar tipo o que dedo, é. tem que gastar o dedo no teclado. A gente só É, assistiu assim, fazendo o programa. mas eu entender se eu conseguir entender. O negócio só na hora de ficar olhando assim, que às vezes, como tem, por exemplo, e-comercial, aluno, aí, Aham. X entre chave, então a gente acaba se perdendo, né? Mas eu consegui pegar. Que bom, que bom.